E estamos gravando. Ótimo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a janela. Tá. Aqui. Me avisem se vocês estão recebendo a minha janela. Sim. Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Olha, conteúdo da aula de hoje. A gente vai ser então uma introdução às distribuições de probabilidade. A gente passou aí 2 aulas falando de probabilidade, agora nós vamos falar de distribuições de probabilidade. E também voltar a um assunto que nós já abordamos anteriormente, mas agora vamos abordar com muito mais detalhes e a gente vai ver a aplicabilidade deste conteúdo na estatística, né? Que é a distribuição normal. A distribuição normal é uma das distribuições fundamentais da estatística, provavelmente a distribuição mais importante de todas. Então, por isso que a gente já começa introduzindo ela nos primeiros cursos de estatística, né? Você tem uma dezena de distribuições de probabilidade, mas via de regra começa pela normal, tá? Ou pela uniforme, que é muito mais apenas assim um assunto mais didático, né? Então, começando de uma vez, né? Vai. Introdução às distribuições de probabilidade. Pois bem, o que são as distribuições de probabilidade? As distribuições de probabilidade são funções matemáticas que mostram as chances de um evento aleatório ocorrer. Tá? Porém, apesar delas serem em si funções, é muito mais fácil aprender ela através dos gráficos. Através de um gráfico, você gera uma função. Lá no curso da Khan Academy mostra-se isso, né? Como que a partir de funções de primeiro grau, segundo grau, você consegue, então, montar gráficos. E no caso das funções de probabilidade, é muito, mas muito mais fácil entender os gráficos do que entender as funções em si. Até porque a gente pode utilizar propriedades geométricas dos gráficos para conseguir fazer cálculos, o que é muito legal, porque aqui a gente mistura 2 campos da matemática, né? Que é a geometria, a probabilidade, 3 campos, né? Se a gente for juntar a própria estatística em si mesmo. Bom, começando com o exemplo mais simples de todos, que é a chamada distribuição uniforme. O que é a distribuição uniforme? Olha, vamos pensar um exemplo. Imagina que você tem um ônibus e o ônibus passa que nem um reloginho de 5 em 5 minutos no ponto, né? Vocês conhecem um ônibus assim? Eu não conheço nenhum ônibus na minha vida, né? Talvez no Japão, né? Na Alemanha, talvez tenha um ônibus assim, né? Mas lá na minha faculdade tinha um ônibus que chamava ônibus circular, porque a faculdade que eu estudei tem um campus muito, muito, muito grande, o campus do Butantã. E aí tem um ônibus que passa, que é um ônibus da própria universidade, que passa dentro da universidade, que é o ônibus circular. E a gente chamava ele de ônibus secular, porque ele passava lá de século em século, praticamente. Mas tudo bem, apenas para fins didáticos, vamos pensar um ônibus que passa que nem um reloginho de 5 em 5 minutos. E aí, você que é uma pessoa que não gosta de perder tempo, você quer calcular o tempo que você vai esperar neste ônibus, né, nesse ponto. E o tempo que você vai esperar varia de 0 a 5 minutos. Ele seria 0 minutos se você coincidiu de você chegou no ponto, o motorista está lá, né, com a porta aberta lá te esperando. Tá? Ou seja, você esperou nada, você chegou no ponto e já entrou. E você vai esperar 5 minutos, quando você, chegou no ponto, o motorista já fechou a porta e saiu, você gritou, bateu lá para ele abrir, ele não parou, ele foi embora, e aí deixou você lá esperando, e você só vai pegar o próximo ônibus que vai chegar em exatos 5 minutos, né? Então esses são os dois extremos. Você pode esperar entre 0 e 5 e qualquer minutagem, qualquer tempo entre esses dois extremos, tá? Então tá bom. Então aqui nós temos um gráfico que representa
esta probabilidade, né? Ou seja, você pode esperar de 0, aquilo que eu falei, que você chegou lá, o ônibus já estava lá com a porta aberta te esperando, e 5 minutos ele acabou de ir embora, né? E você vai ter que esperar o próximo 5 minutos cheios. Esses são os extremos, eles estão representados aqui no eixo X, que é justamente o tempo em minutos que você pode esperar esse ônibus. E aí, esta linha aqui em magenta, né? Acho que é magenta aqui, não sei. Essa cor aqui de burro quando foge, representa a função de probabilidade da sua espera, tá? Bom, caí? Não, aqui tá tudo certo. Tá tudo aí? Eu escutei um barulhinho perigoso Tudo aqui. aqui também. Ah, que bom, que bom. Escutei um barulhinho aqui, meio perigoso, né? Bom, continuando aqui, né? E aqui o eixo vertical, o eixo Y, é a probabilidade de espera, que é o P de X, né? E a altura é 0,2. Por que 0,2, hein? Alguém... tem algumas perguntas aqui didáticas. Ponto 1. A área interna deste retângulo aqui, que é a função de probabilidade uniforme, é 1. Por que 1? Alguém tem alguma ideia? Hein? Por que a área desta figura aqui é 1? Não é porque multiplica 5 vezes 0,2? Também, né? Eu acharia mais fácil entender o contrário, né? A gente vai entender o 0,2 primeiro entendendo por que a área é 1. Porque tem um motivo teórico da área ser igual a 1. Por quê? Isso tem a ver com uma coisa que a gente já estudou, com uma das leis fundamentais da probabilidade. Alguém lembra aí? Qual que é a regra mais fundamental da probabilidade, hein? Seria a chance do evento acontecer. Não sei. Tá quente. Por aí, né? Aí, alguém? Deixa eu ver aqui no chat, né? Olha, a regra básica da probabilidade é que o conjunto de todas as possibilidades é 100%. 100% de ocorrer qualquer coisa, né? E como eu falei, pela própria definição do exercício, o ônibus passa entre, no mínimo, 0 e no máximo 5 minutos. Então, juntando todas as possibilidades dele passar em qualquer tempo, vai dar 100%. 100% de tudo que pode acontecer. Então, por isso que a área 1. A área 1 representando 100% das possibilidades que podem ocorrer. Tá? E aí chegamos, então, a outra questão. Por que 0,2? Por que a altura desse gráfico é 0,2, hein? Alguém tem algum chute? Hein? Aí, Jorge, Jade, Vitória, alguém tem algum palpite? Aí eu não sou capaz, eu acho. Oi? Aí eu não sou capaz de dizer. Olha, tem algo a ver com os intervalos das esperas? Também não... Sim, também tá quente, tá? Olha, tem a ver, na verdade, com isso aqui, né? Olha, se a área é igual a 1, vamos lembrar das propriedades do retângulo. Vocês lembram como é que calculam a área dos retângulos? Ó, gente, vai ser uma das últimas aulas que vai ter essa letra feia aqui desenhada com mouse. Eu já comprei minha mesa digitalizadora na Amazon, ela tá chegando, né? Então, espero que nas próximas aulas não vai ter essa letra feia aqui não, mas por enquanto tem que ter. Vamos lá. Então, vocês lembram aqui da área do retângulo? Vou colocar esse azão que é a área do retângulo. Vou colocar um Rzinho aqui porque é retângulo, tá? Qual que é a área do retângulo? Vocês lembram como é que calcula? É uma razão. O Diego... base vezes altura. Opa. É base, eu pensei que era base vezes altura, mas... É verdade.
É verdade. Daria para pôr uma razão, né? Mas é verdade. Por que eu coloquei razão aqui? Não tem razão, não. É uma multiplicação, né? É a base, vamos colocar um B minúsculo de base, vezes um Azinho minúsculo de altura. Você viu que eu já coloquei um A maiúsculo para não confundir o A da altura com A da área. Tá bom. Base vezes altura. Qual que é a base aqui deste retângulo, hein? Qual que é? 5. Exatamente, tá aqui, ó. A base é 5. Então, e qual que é a área? Qual que é a área do retângulo? É 1. É 1. Então, se a área é 1 e a base é 5, quanto que tem que ser o A? Hein? O Azinho de altura. Por suposto, Vamos dividir. 0,2. Entendeu? Né? Porque necessariamente, né, se a base é 5 de 5 minutos, né, que é o máximo de possibilidade, e a área, pela regra da estatística, é sempre 1, né, então a altura deve cair para 0,2. Ou seja, a gente pode utilizar as propriedades geométricas aqui desse retângulo, né, para calcular probabilidades. E, na verdade, a gente quiser entender aqui pela teoria, é sempre bom pensar pelo raciocínio, né, pensar por fórmula. Você inverte as coisas, né? A fórmula é sempre uma forma de você encapsular um raciocínio. Então é melhor entender o raciocínio antes e depois você entende onde vem a fórmula. Olha, o 0,2 ele representa os 20% de chance. Isso aqui é a mesma coisa que 20%, né? Isso aqui representa os 20% de chance de o seu tempo de espera ficar entre esses minutos aqui. Entendeu? Para cada intervalo de 1 minuto de espera, você tem 20% de chance de ficar esperando. Tá bom? E aí, para esperar os 5 minutos, aí você tem 100%. Né? Se você ficar lá 5 minutos, você tem 100% de chance de pegar um ônibus. Esse ônibus mágico aqui que é super regular. Como eu copiei esse exemplo do livro, eu poderia dar um exemplo mais realista aqui da nossa realidade do Brasil, de colocar 30, 40 minutos, né? Mas o exemplo do livro é esse aqui, e esse aqui os números estão mais convenientes, né? Se a gente fosse calcular 40 minutos, já ia ficar uns números mais quebrados, mais feios. Então tá bom, vamos fazer um exercício. Olha, qual a chance de você esperar 2 minutos ou mais aqui neste ponto de ônibus, hein? Então tá bom, temos esse ônibus. Qual que é a chance de eu esperar 2 minutos a mais? A gente pode resolver isso daí de uma forma muito legal, que é justamente utilizando a área do retângulo. Pensa bem, a chance de eu esperar 2 minutos a mais é a mesma chance de eu esperar qualquer... Vamos colocar aqui primeiro, vai. Qualquer ponto dentro desse intervalo aqui. Tá vendo? Eu posso esperar 2 minutos, posso esperar 3, 4, 5 minutos. Tudo isso daqui está dentro dessa chance de eu esperar 2 minutos ou mais. Tá? E eu posso calcular isso simplesmente calculando a área desse outro retângulo aqui que eu estou rachurando aqui, né? Eu estou aqui pintando. Esse retângulo aqui, a área dele representa... Opa, caiu um pouco para fora aqui. A área dele representa a chance de eu esperar 2 minutos ou mais. Então, como é que é? Como é que eu calculo essa área aqui? Então, de novo, pintar. Cai um pouco fora, vou corrigir, não. Tá, pronto. Como é que eu calculo a área deste retângulo aqui? Olha, vou repetir a fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Pois bem, repetir aqui o A. Qual que é a base desse retângulo aqui? Ela é 3, né? Ela vai de 2 a 5. 5 menos 2, são 3. E a altura é 0,2. Vou colocar aqui vírgula. Pronto. Então,
a área do retângulo. Quanto que é 3 vezes 0,2? Hein? 0,6. 0,6. Perfeito. Exatamente. 0,6, que é igual a 60%. Tá? Então, a chance de eu esperar 2 minutos a mais ou mais é de 60%. Tá bem? Outro exercício, né? Aqui, de novo, só o que eu já tinha feito, né? Tá aqui os mesmos valores copiados do livro, lá do Triola e tudo mais. Agora, qual que é a chance de eu esperar menos de um minuto? Imagina assim, eu sou pessoa muito impaciente, eu não quero realmente esperar mais do que um minuto. Eu quero esperar um único no minuto máximo. Qual que é a chance de eu chegar no ônibus, chegar no ponto e esperar menos de um minuto, hein? Vocês sabem? Por suposto. 0,2. Assim. Muito bem. Quer dizer, 20%. 0,2 ou 20%. Exatamente. É a mesma coisa da área deste retângulo aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, 1, que não precisa nem calcular, né, gente? 1 vezes 0,2, que é igual, que nem foi falado, 20%. Então, essa aqui é a fórmula. E a gente pode usar o mesmo raciocínio para esperar qualquer quantidade, inclusive números quebrados. Por exemplo, qual que é a chance de eu esperar entre 2 minutos e meio e 3 minutos e meio? Mesma coisa, calcula ó, entre 2 minutos e meio e 3 minutos e meio. Então, calcula esse retângulo aqui, ó, que é um Professor, também. Pois não? Nessa questão aí, por exemplo, não tem, por exemplo, intervalo aberto e intervalo fechado. Você fala assim, menos de um minuto seriam 59 segundos e o infinito de segundos até chegar no 1 minuto. Então, essa aí não seria 0%, em vez de ser 20%, porque aí esperar menos de um minuto. Na verdade, ele espera 1 minuto para conseguir entrar no ônibus. Exatamente. Aqui, na verdade, a gente está na chamada probabilidade contínua, né? Essa coisa de você estar incluído ou não estar excluído é uma característica super importante na probabilidade discreta. Aqui, esse é um fator que a gente acaba ignorando, né? Na probabilidade contínua, se você quer colocar assim, não, qual que é a chance de eu esperar exatamente um minuto, mas nem um milésimo de segundo a mais, nem um milésimo de segundo a menos, exatamente um minuto. Aí esse intervalo vai tender a zero, né? Professor, eu acho que faria sentido, mudando um pouquinho a pergunta, no caso, qual a chance de esperar o ônibus até no máximo 1 minuto, né? Seria de 20%. Eu acho que a questão seria reformular a pergunta. Não, por isso que eu coloco aqui intervalos, né? Por exemplo, que está escrito aí no slide qual a chance de esperar o ônibus menos de um minuto, né? Então aquele intervalo entre 59,99999999999 segundos, né? E zero, né? Ou melhor, entre 0 e 59,99999, põe quantidade 9 se você quiser, segundos, tá? Então, tudo isso é menos de um minuto. Então, acaba que no final você calcula um minuto, dá na mesma, entendeu? Isso é uma característica justamente da probabilidade contínua, né? Porque você não tem essas quebras assim, né? Mas se a gente for na probabilidade discreta, que é um capítulo até que eu pulo, né, em geral no Triola, não porque foi ideal, mas para a gente dar tempo de pegar tudo que a gente precisa dentro do curso, lá tem um capítulo só sobre probabilidade discreta, que você vai aprender uma outra distribuição extremamente importante na estatística, que é a probabilidade binomial, né, a distribuição de probabilidade binomial. Mas, por mera questão de tempo, a gente não vai estudar ela agora, tá bom? Beleza. Mas, assim, pode reparar que por isso que eu coloco sempre intervalos. Olha aqui, ó, qual é a chance de esperar 2 minutos ou mais? Ou seja, 2 minutos. Bom, nesse caso aqui é um intervalo fechado, né? Ou se você tivesse escrito aqui, não, qual que é a chance de você esperar 2 minutos? Ou seja, 2,0000000, coloca lá 1 milhão de zeros, 1 para frente. Né? 2,00000, 1 milhão de zeros, 1
ou mais, né? Na prática, a mesma coisa de esperar 2 minutos a mais. Mas é sempre um intervalo. A chance de você esperar exatamente 2 minutos sem nenhum peteleco a mais, nem a menos, aí tende a 0, né? Bom, eu não falei que é 0, eu falei que tende a 0. Tem uma grande diferença na matemática, é quando a gente fala as coisas que tendem a 0 e que são 0. São coisas diferentes, né? Vamos lá. Então, todo mundo pegou esse raciocínio. Aqui é super simples, né? Ou seja, você tem uma relação entre a área da função de probabilidade e as probabilidades em si, os intervalos de probabilidade que vocês querem, que a gente quer. Legal? Então, vamos para o próximo tópico.